Pahit, 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 bukanlah kopi. Sungguhlah pahit ditinggal pergi. Pahit, 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 bukan hempedu. Pahit menanggung hati yang rindu. Bem-vindos de volta à nossa história da Indonésia. Esse vídeo demorou para sair, mas saiu. E hoje a gente cobre a história do mais importante império da era medieval na Indonésia, que chama Majapahit. Vamos começar de forma um pouco diferente. Aqui eu tenho um trecho do vídeo do Oli Bai, cujo link está na descrição. Esse vídeo trata da expansão de massas humanas organizadas com poder centralizado desde o ano 200.000 antes da Era Comum. Eu não sei exatamente qual o critério que o Oli utilizou quando marcou no mapa as civilizações avançadas, né? Isso é bem discutível, mas de qualquer forma esse vídeo é elucidativo no momento da nossa história da Indonésia para fazermos um balanço do que aconteceu desde o começo lá no século IV. Eu circulei a região que nos interessa e os trechos de grande mudança de território do sudoeste asiático, né? Eu pulei vários séculos aí, como vocês podem ver na progressão. Aqui a gente vê a expansão dos reinos de Srivijaya, Singhasari e Mataram, que foi o ponto em que paramos, em meados de 1200. Este é o momento em que o aventureiro genovês Marco Polo está morando lá na corte de Kublai Khan, neto de Genghis Khan, o cara que teve o império maior que o Império Romano. Em termos de tecnologia e organização social, diversos impérios asiáticos davam pau na Europa se a gente pensar na história como uma marcha competitiva entre civilizações. Há estudos recentes que calculam o desenvolvimento econômico de impérios antigos e que mostram que nenhum Estado-nação ocidental alcançou um PIB maior e um nível de hard power maior que impérios chineses e mongóis até o ano de 1800. Só que a partir daí, é claro, o jogo virou e hoje a Mongólia não é o que podemos considerar uma grande potência. A China, por sua vez, é uma potência ressurgindo. O momento em que paramos é aquele em que Bali está se desenvolvendo de forma mais ou menos isolada, mas Java se encontra na terceira dinastia do reino de Singhasari. E no ano de 1289, a corte de Singhasari recebeu uma comitiva de oficiais mongóis exigindo tributos. Singhasari supostamente teria que se render ao grande Khan e reconhecer sua supremacia. Diferente de qualquer outro governo da época, os javaneses confrontaram o Khan do modo mais ofensivo possível. O próprio rei local, Kertanegara, neto do tal do Ken Arok, que a gente já viu no vídeo 1, cortou a orelha e um pedaço do rosto do emissário mongol e enviou o homem de volta para casa para expressar o desprezo que tinha perante a proposta imperialista do Khan. A mensagem estava dada. Os mongóis estavam ocupados na época com a conquista de um pedaço da China, o que mais tarde virou a dinastia de Yuan. Kublai Khan já estava bastante doente e velho, né? Ele morreu em 1294, mas ele não o fez sem enviar, 2 anos antes de seu falecimento, uma expedição enorme para acabar com Java. A batalha é descrita pelo já citado livro dos reis, Supararaton, que menciona algo curioso. O Kertanegara, o rei que cortou a cara do emissário, morreu antes da expedição mongol chegar, e o Kublai Khan não sabia disso. Entre 18 de maio e 15 de junho, a gente não sabe direito, do ano de 1292. Milagrosamente, os mongóis foram expulsos após uma longa resistência dos guerreiros javaneses, já sem um líder forte para guiá-los. Isso criou um vácuo de poder em Singhasari imediatamente, que já estava abalada por uma guerra contra os grandes mongóis. Esse vácuo de poder gerou a disputa entre um tal de Jayajatwang, que era um descendente de antigos reis, de quem Ken Arok havia usurpado o poder, e o Raden Vijaya, que era o genro de Kertanegara e o príncipe do reino atual de Singhasari. O tal do Vijaya foi esperto e se uniu às tropas tatar e resquícios do exército mongol derrotado. Ele aniquilou seu inimigo e foi fundar um novo reino em outra região, que é a tal de região de Tarik, que nenhum cartógrafo e emissário mongol conhecia. Essa foi uma jogada de mestre, visto que a informação corria devagar naquela época, e o homem sabia que, se os mongóis enviaram o exército uma vez para o centro de poder javanês, eles poderiam fazê-lo mais 1 milhão de vezes se fosse preciso. Aquela era uma época de imperialismo frenético, insanamente violento. Eu recomendo que vocês assistam a série do Netflix Marco Polo, para ter uma ideia do que se passava com os vassalos do Grande Khan e seu Império Mongol.
E diz a lenda que chegando na região de Tarek, que era no meio do mato, o Vijaya e seus consortes foram em busca de comida. E lá eles encontraram essa fruta que eu mostro aí no vídeo. Ela se chama Buah Majah. Ao comê-la, a primeira coisa que ele falou foi: essa p tá amarga demais. A frase em malaio é Majah Adalah Pahet. E o novo reino ganhou exatamente o nome Majapahit, que é como se fosse Majah amarga, o que seria como chamá-lo de manga amarga, alguma coisa assim. Mais uma história que talvez é apócrifa, mas ela é contada até hoje pelos locais. De qualquer forma, o nome Majapahit ficou, e o Vijaya se casou com 4 filhas de seu sogro Kertanegara para evitar problemas de sucessão, e ao mesmo tempo se manter em uma linha dinástica já tradicional, a qual inúmeros vassalos estavam ligados há muito tempo. E a partir dele surge um reino que durará até meados de 1520, quando os portugueses já tinham chegado no Brasil, por exemplo. Majapahit foi um reino com identidade muito autoconsciente. Ele tinha sua própria arte, além de um programa de difusão cultural que promoveu as artes nas cortes. E dessa época saíram as epopeias Pararaton e o Nagarakertagama, que mencionamos desde o primeiro vídeo, além de um senso de nacionalidade de todo o arquipélago. E novamente entra aqui a noção de Nusantara, da Indonésia como uma só civilização espalhada por 13.677 ilhas que se estendem por 5.271 quilômetros. Isso vai ser um conceito central para nós quando chegarmos no movimento nacionalista indonésio do século XX e nas lutas pela independência. O Pararaton e o Nagarakertagama, 2 epopeias centrais de divulgação imperial da época, escritas em javanês antigo, registraram que o conceito de Nusantara foi retomado em 1336 por Gajah-Mada, remetendo à unidade que havia entre o novo reino de Majapahit e os antigos reinos de Singhasari e Srivijaya. E aqui a gente tem que parar e falar exatamente quem foi esse Gajah-Mada, que sem dúvida é a figura mais importante de toda a história de Majapahit. Ele é uma figura importante como foi, por exemplo, Dom Sebastião para Portugal, ou Carlos Magno para a França. Lendo o Nagarakertagama, a gente tem alguma ideia de qual foi sua atuação no governo local. O homem surge timidamente na história como um de 5 ministros que auxiliavam o rei de Majapahit, tendo se dedicado à expansão do reino por meio século antes de desaparecer das narrativas históricas lá em meados de 1364. O Gajah-Mada é mais um polímetro na nossa lista. Ele confeccionou um código de leis que foi utilizado até os holandeses chegarem com a Companhia das Índias Orientais. Ele liderou campanhas militares bem-sucedidas que permitiram a Majapahit conquistar antigos territórios ligados ao governo central de Java, lá no passado, que são a Sumatra, Bornéu, um pedaço atual da Malásia, as Ilhas Molucca, Bali, por um certo período de tempo, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Timor, até um pedaço de Irian Jaya, onde fica a Papua e que já é outro continente, já é a Oceania. E dizem que o homem era obcecado pelo reino. Em 1364, conta a crônica, Gajah-Mada fez um juramento público, o tal do Sumpah Palapa, de que não voltaria a comer nada com tempero e não dormiria em uma cama enquanto não visse a reunião do arquipélago num só grande reino. E ele seguiu esse juramento por 28 anos, e considerem que tirar tempero de um indonésio é igual tirar feijão com arroz de um brasileiro. É treta. E a partir daí criou-se a imagem do homem como modelo moral e o primeiro grande nacionalista, num período prévio ao nacionalismo europeu, como pelo menos o conceito é definido por historiadores modernos como o Benedict Anderson. Os Estados Nacionais na Europa estavam ainda se formando. O Gajah-Mada viveu para servir a vários monarcas. Em momentos de enfraquecimento do poder dinástico, que como sempre era afetado por irmãos esgoelando uns aos outros na disputa por poder, o Gajah-Mada foi sempre uma peça central. Em certo momento ele chegou a assumir o cargo de primeiro-ministro e hoje seu nome é mais lembrado do que os nomes dos monarcas da linhagem de Vijaya. Uma das ruas principais de Jakarta se chama Jalan Gajah-Mada. Mas, como tantos grandes homens na política, ele teve que cair do poder e se esborrachar no chão. Em 1357, faltava só um pedacinho de Java a ser conquistado, localizado em Sunda, no oeste da ilha. O rei de Sunda foi visitado por emissários de Majapahit e concordou em criar uma aliança com o reino, casando a sua filha, que é a Dyar Pitaloka Chitraresmi, que eu vou chamar só de Pitaloka,
com o jovem rei de Majapahit, que era o Hayam Wuruk. O pai de Pitaloka ficou feliz da vida. Aquilo era um alívio, já que Majapahit estava conquistando tudo ao redor, e esse casamento seria a garantia de segurança para o seu pequeno império, além de uma promessa de um futuro tranquilo para a família real e os súditos. Mas no dia do casamento, o Gajah Mada dá a notícia. A sua filha seria só mais uma concubina do príncipe. E a partir de agora, ele chegou pro cara: você é nosso vassalo e você vai pagar tributo como todo mundo na região faz. Fecha o bico, curte a festa e é isso. E o rei, lógico, não gostou da história, juntou suas tropas e tentou resistir aos intrusos. Mas todos eles foram massacrados na frente de todo mundo em pleno dia de festa de casamento. A princesa Pitaloka, dizem algumas fontes poéticas da época, ficou tão desgostosa do evento que se suicidou ali mesmo. Parece uma tragédia de Shakespeare. O rei de Majapahit, por sua vez, ficou extremamente chocado com as medidas de Gajah Mada. Pelo jeito, ele queria mesmo se casar com a moça, de boa, viver em paz com um reino minúsculo a oeste. Ele não precisava daquele reino. E o Gajah Mada, com sua sede por território e fervor nacionalista, parecia ter chegado às raias da loucura e feito o que fez sem nenhum motivo racional. Simplesmente porque ele queria expandir o território. O primeiro-ministro Mada, assim, foi deposto e morreu no anonimato, doente, em Madakaripura, na atual Probolinggo, a leste de Java. Até hoje os erros de Gajah Mada vêm à tona quando o poder sobe a cabeça do governo indonésio e eles resolvem fazer coisas como perseguir os chineses ou os comunistas, como é o caso do massacre de 1965 a 6, ou fazer um massacre em Timor-Leste, que aconteceu não faz tanto tempo, foi durante a Guerra do Golfo, ou ainda o massacre do pessoal lá da Papua Ocidental, que tenta se desvincular do território da Indonésia, e que é um massacre que dura até hoje. E o pessoal da ONU não parece estar ajudando muito os papuanos. Um dia a gente fala sobre isso. É sempre a mesma coisa. Momento perverso em que o nacionalismo sobe a cabeça dos donos do poder e por causa de uma ideia abstrata, no outro dia há milhares de cadáveres espalhados pelo chão. Ao mesmo tempo, portanto, em que a herança de Majapahit foi aquela de um império forte, de cultura única, que já tinha armas de fogo como essa da foto, em pleno ano 1300, enquanto os europeus estavam brincando de espadinha, além de usar moeda comum com a China e fazer, assim, parte da grande economia mundial que ligava, via a Rota da Seda, lá ao sudoeste asiático ao Oriente Médio. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, ajudou a Indonésia a se organizar e resistir mais tarde contra a colonização europeia do século XX, a herança de Majapahit tem um lado sombrio. Era uma herança que transforma a Indonésia às vezes em uma força tirânica que volta e meia é responsável pela destruição de sua própria população. O episódio trágico do casamento que acabou em chacina é conhecido como a Batalha de Bubad. Majapahit não acabou logo depois disso. Para substituir o Gajah Mada, o rei se viu obrigado a contratar 4 ministros, porque um só homem não daria conta de fazer o trabalho do cara. Mas quando o mesmo rei, o Hayam Wuruk, morre em 1389, voltam os velhos problemas de sucessão. Foi uma princesa que entrou inicialmente em seu lugar, a Kusumawardhani, mas foi confrontada 6 anos mais tarde por demais parentes do falecido rei. Isso gerou uma guerra, que é a tal da Guerra de Paregrek, que durou de 1405 a 6 e que levou o reino à falência, enfraquecendo o domínio sobre seus vassalos, que começaram a partir daí a se rebelar. Esse foi um processo lento, mas irreversível, em que os sultanatos muçulmanos começaram a surgir e propor uma nova forma de organização social e expansão de ideias. O fim de Majapahit, em parte, se deve por sua não adaptação ao momento da história cultural de expansão dos monoteísmos. Essa é a época em que as cruzadas, por exemplo, estão saindo da Europa, e um momento também de proliferação da fé islâmica. Isso torna Majapahit o último grande reino indo-budista indonésio. Bali, lembrem-se, é só uma ilhota e sempre será uma exceção à regra. Fontes diversas tratam da queda de Majapahit. Uma diz que isso ocorre no ano de 1478, que eu deixo aí a referência, e outra só no ano de 1522, que é essa outra referência. E aparentemente esse fim não foi tão dramático. Foi um fim sem grandes guerras e campanhas de conquistas. Conforme a fé islâmica se espalhava, a consciência e lealdades da população local mudavam. Veremos detalhes sobre o surgimento do Islã no território no próximo vídeo.